Fala galerinha, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre aquecimento global. Exatamente, então fiquem atentos a essa aula logo depois da vinheta. Então galerinha, é o seguinte, a gente falar sobre aquecimento global, que é um dos temas mais atuais, ambientais, que envolvem química, biologia e física aí, principalmente nessas disciplinas, a gente tem que entender algumas coisinhas. Como na última aula a gente falou sobre o efeito estufa, o aquecimento global é justamente o agravamento do efeito estufa. Tem gente que fala que o aquecimento global ele é um mito, né? Que não está acontecendo. Mas para quem mora no Brasil e você que está vendo a nossa videoaula, é só você sair um pouquinho na rua, no horário de mais ou menos 11 horas, meio-dia, 1 hora, que o sol te morde, cara. O sol tá te mordendo. Você sai lá um pouquinho, o sol vem e arranca a sua pele. Que antigamente isso não acontecia, né? Um pouco antes das nossas gerações aí, os nossos pais, os nossos avós, eles não tinham, igual a gente tem hoje, ar-condicionado para todo lado, eles não tinham todos esses recursos. Isso é uma prova muito mais concreta de que existe muito intenso aquecimento global. Agora, olha só, como que isso acontece, né? Na última aula a gente falou sobre o efeito estufa e como ele acontece na emissão do Sol com os raios infravermelhos e aí os gases do efeito estufa, eles absorvem esse gás e mantêm a Terra aquecida. O problema é que quanto maior for a concentração desses gases na atmosfera, mais vai ter retenção calorífica do Sol. Então o Sol está mandando energia. Se eu tenho mais gases na atmosfera, maior vai ser essa retenção de calor. Ou seja, mais gases vão reter esse calor e manter a Terra aquecida. Então vai aquecer, às vezes, mais do que é o preciso, mais do que é devido. Então a gente vai causar um superaquecimento no planeta. Esse superaquecimento no planeta, nós temos os dois principais gases responsáveis por isso, é justamente o CO2 e justamente o metano. O CO2 ele é muito provindo da combustão, né, das termoelétricas, dos carros, dos veículos e de você também. Você é um agente ativo do aquecimento global. Quando você respira e quando você solta esse ar aí, esse gás que você solta é justamente o CO2. Imagina 8 bilhões de pessoas no planeta soltando o CO2 a todo momento, a cada minuto que eles respiram. Então nós somos muito ativos desse aquecimento global. E também, não só a combustão, né, que começou lá com a Revolução Industrial, principalmente, mas também a produção de carne bovina. A produção de carne bovina, ela atinge muito para a produção de metano, porque os ruminantes, como eles têm 4 estômagos, eles conseguem digerir muito bem os alimentos. E aí eles conseguem quebrar todas as molequinhas, chegando a uma molequinha muito pequenininha, que é chamada de metano. Por exemplo, você que está aí na sua casa, quando você solta flatulências, quando você solta os seus gases nobres pelo seu orifício aí, traseiro, você libera cerca de, por dia, 30 ml desse gás, que é o gás metano. Um ruminante, uma vaquinha, um boizinho, eles liberam cerca de 300 litros de gás metano todos os dias. Então, ou seja, cara, uma vaquinha ela libera 300 litros de gás metano por dia. Só para você ter uma ideia, onde a gente está gravando aqui, que é no estado de Goiás, nós temos cerca de 54 milhões de cabeças de gado aqui no nosso estado, aproximadamente. Enquanto habitantes, nós temos cerca de 8 milhões. Quer dizer que existe mais cabeça de gado aqui do que gente. E nós só somos o 4º maior produtor de carne bovina do Brasil. Então imagina, 54 milhões de cabeças de gado, cada uma delas liberando 300 litros de gás metano por dia. A gente perde ainda do Pará, Tocantins e Mato Grosso. Mas perceba que nós somos um ativo muito grande do aquecimento global. Agora, entre o CO2 e o metano, existe uma diferença muito grande. Olha que legal. O metano, ele tem um poder de retenção calorífica 23 vezes maior do que o CO2. Quer dizer que uma molequinha de gás metano, ela é 23 vezes pior do que uma molequinha de CO2. Então, é mais satisfatório
pegar esse metano e queimar, fazer uma combustão dele, porque a estequiometria é numa proporção de 1:1, então a cada uma molequinha de gás metano queimada libera uma molequinha de CO2. Então seria mais satisfatório, ou então a gente falaria menos prejudicial para o meio ambiente ter mais CO2 do que metano, igual nós temos por agora. Mas quem vai abordar mais ainda sobre o aquecimento global com você é o tio Soneca. Então, galera, como evitar esse agravamento do efeito estufa e o aquecimento global, né? A gente precisa de medidas sustentáveis, de energias que sejam renováveis e que a gente possa absorver o CO2 que foi liberado para a produção de energia. Por exemplo, uma das medidas aqui no Brasil é estimular a produção de etanol. Porque quando você vai produzir o etanol, você tem ali uma plantação de cana que durante o processo de fotossíntese, essa cana ela absorve o CO2 para o desenvolvimento da planta. Então ela absorve o CO2, você obtém o etanol libera o CO2 de volta. Então você tem um processo cíclico. Absorve o CO2, libera CO2 de volta. Absorve o CO2, libera o CO2 de volta. Isso seria um combustível renovável, que você poderia ali reestabelecer o CO2 para ele ser produzido novamente na produção de energia. Se você utiliza apenas combustíveis fósseis, que são aqueles derivados do petróleo, o petróleo ele tem uma fonte de energia, porém ele não vai ser, não é possível nós reproduzirmos esse petróleo em tempo viável, porque para a produção do petróleo nós precisamos de milhares e milhares de anos. Então o petróleo que tem hoje em dia, quando você queima ele libera CO2 para a atmosfera e você não vai conseguir reabsorver esse CO2 para a produção do petróleo novamente. Então você só aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. Essa é uma das medidas que podem ser utilizadas aí para diminuir esse aquecimento do planeta. Bom, você pode pensar aí outras medidas que seriam, por exemplo, a tentativa de diminuir as combustões, diminuir a queima de materiais no nosso dia a dia, porque toda combustão ela libera para a atmosfera CO2. Então, galerinha, essa foi a nossa abordagem ao aquecimento global, mas de um aspecto geral. Tem muitos detalhes físicos, biológicos e até aprofundamento químico que a gente não mencionou, mas que existe também no aquecimento global. Exatamente, a gente deu uma noção geral aqui, né? Existem vários efeitos aí que o aquecimento global está gerando no nosso planeta. A gente pode perceber cada vez mais existem fenômenos aí que não aconteciam com tanta intensidade, que hoje em dia aparecem muito. Chuvas cada vez mais intensas, o calor cada vez mais intenso. Então você tem uma variação muito grande dos fenômenos que estão acontecendo aí no nosso planeta, né? Isso provavelmente é o planeta respondendo e clamando, né, para que o homem pare de maltratar o planeta como está acontecendo. Exatamente. Então, galera, essa foi a nossa aula. Até a próxima aula. Continuamos falando sobre efeitos ambientais aí no nosso planeta. Valeu, galerinha. É nóis. Tamo junto.